Queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Assentai-vos, por favor, enquanto eu presto aqui meus agradecimentos ao pastor Francisco Fernandes, amigo de algumas décadas, ali quando ele exercia sua vida ministerial no Belenzinho, em São Paulo. E agora Deus está o usando aqui no estado do Mato Grosso, especialmente nessa atrativa e bonita cidade de Alta Floresta. Confesso que esse é um dos principais lugares que eu gostaria de morar. Lugares onde a gente tem uma sensação de paz, de sossego e de tranquilidade. A gente que vive ali em São Paulo, acostumado com aquele trânsito horrível, com aquela poluição. O calor aqui é natural. O calor lá é artificial. O calor aqui vem do céu, vem de Deus. Lá o calor vem do asfalto. É um calor artificial, angustiante. Você chega em casa, se não tem ar-condicionado no carro, você chega em casa todo melado de óleo misturado com suor. É horrível. É horrível. A vida em São Paulo é terrível. Mas é viciante. Quem vai para lá não quer mudar de lá depois. Então, eu sinto que um dia ainda vou morar numa cidade tranquila como essa, antes de partir para a eternidade. Quem sabe, pastor Fernando, te auxiliando aqui, não é? Sentiu alguma coisa aí? Disse que não, irmãos. Glória a Deus. Glória. Pastor Fernando, isso é uma brincadeira. Diz que não. Tudo bem. Meus amados, é um prazer também conhecer aqui o pastor França, que construiu esta linda catedral para abrigar vocês de uma forma melhor. É um prazer conhecer o pastor também gauchinho, que tem mais jeito de gauchão. Glória a Deus, prazer gauchinho. Fiquei feliz em te conhecer. Esse corpo de obreiro maravilhoso que aqui está na retaguarda do pastor Fernando, ajudando ele a carregar essa tão grande responsabilidade, a continuar edificando o corpo de Cristo na cidade de Alta Floresta e na região. Queridos, eu gostaria de ler, ou quero ler com vocês, o capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Quem tem Bíblia, por gentileza, abra sua Bíblia e confira comigo essa leitura. No capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu diria para vocês que esse capítulo, se eu fosse selecionar um capítulo da Bíblia inteira, fazer uma seleção dos capítulos mais atraentes, atrativos, significantes, é óbvio que é difícil fazer uma seleção, senão quase impossível, porque cada passagem bíblica tem um aspecto que nos transmite uma mensagem diferente.
uma revelação da parte de Deus. Mas em alguns momentos, a gente passa por algumas passagens bíblicas que até não compreendemos bem. Porém, são as mais importantes para a nossa vida, são as principais. Existem passagens bíblicas que são importantes para nós, no sentido de uma vida que vivemos antes da salvação. Outras, depois de salvo, na presente vida, e outros na vida futura. Eu decidi nesta noite falar a vocês de coisas que não são novidades para nenhum crente. Eu já fui pastor de igrejas e eu sei que quando a gente convida um pastor de outra região, especialmente de São Paulo, porque o povo tem assim uma expectativa, um certo misto de esperança, de que as pessoas de que São Paulo é o miolo, é o centro, é o cerne de tudo, e que os pastores de São Paulo têm mais conhecimento bíblico, têm uma oratória melhor, pregam melhor, mas isso é um mito. Isso é um mito. Eu costumo dizer que São Paulo, hoje eu falei para o irmão, tem tudo de melhor e tudo de pior. Até no aspecto de igreja, isso é um mito. Não fique esperando que eu vim de tão longe do estado para trazer uma mensagem diferente para vocês. Eu vim para falar a vocês do que o pastor Fernando fala o ano inteiro. O que o pastor França também fala direto. O que vai diferenciar é a boca de quem está falando. É que vocês fazem aí um encontro, uma festa de mocidade, uma escola bíblica, e é bom convidar um irmão com a cara diferente, com sotaque diferente, que vem de outro lugar, é nosso irmão, mas não espera dele novidade. E se ele trouxer muita novidade, muita coisa diferente, cuidado. Estou certo, pastor? Cuidado que pode ser fogo estranho. Eu costumo dizer que a mensagem mais confiável é a do pastor da igreja. É o feijão com arroz. Irmão, feijão com arroz, ninguém enjoa, vocês já perceberam? Ninguém enjoa de feijão com arroz. Meu filho gosta muito de churrasco, de picanha, tal, mas ele está sempre almoçando lá em casa e ele sempre fala para minha esposa: mãe, e o feijão com arroz? E a minha esposa sabe fazer um feijão, irmão, que eu não exijo nem, lá em São Paulo fala mistura. Entendeu, irmão? Aquele feijãozinho com arroz nos cultos de doutrina, é o que vocês precisam para manter bem alimentados até Jesus Cristo voltar. Mas às vezes vem um caboclo de fora, como a gente costuma dizer, trazer aí uma sobremesa, um retetezinho, não é? Fazer cócega nos irmãos, para ver se os irmãos... porque tem crente que tem que fazer uma cócegazinha nele para ele poder dar uma risada espiritual. Então ele fica sisudo, aquela cara feia de cangaceiro, parece que não está feliz, parece que está azedo. Meu querido, você entrou aquelas portas, deixa os problemas do lado de fora, glorifique aqui, porque aqui você está na
plenitude de Deus. Então, queridos e amados, eu estou trazendo para vocês o que vocês têm aqui com abundância: Bíblia. Só isso. Estou trazendo Bíblia. O que vocês comem aqui constantemente, com abundância. E o pastor Fernando, esse aí eu sei que tem comida boa, porque ele aprendeu lá no Belenzinho, aos pés de Gamaliel, com humildade. Com humildade, porque tem aluno exaltado, que quer às vezes discutir com o professor. Não sabe ouvir. Eu costumo dizer para os meus alunos, aqueles que são meio altivos, eu digo, quando eu vejo que ele está querendo saber mais do que eu digo: irmão, eu não aprendo nada com o que eu falo. Eu só aprendo com o que os outros falam. Se o irmão quiser aprender alguma coisa, para de falar, meu Deus, me ajuda. A gente não aprende com o que a gente fala, aprende com o que os outros falam. Então vamos ler o capítulo 4. Eu gostaria de ler ele todinho, porque eu amo demais esse capítulo 4 de Romanos. Mas eu vou ler aqui o versículo 5. Não, vamos ler o verso 3. Quem achou, diga amém. Pois que diz a Escritura? Deixa eu explicar aqui uma coisa. Às vezes você lê a palavra Escritura no plural, se referindo à Bíblia inteira, ou seja, o Antigo Testamento inteiro, as Escrituras. O próprio Jesus às vezes falava as Escrituras, e às vezes falava a Escritura no singular. As Escrituras no plural é uma referência no que os judeus chamam de Tanakh, isto é, a lei e os profetas, ou mais especificamente a Torá, que nós chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros. E quando você lê a Escritura, está se referindo à Torá, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, ou em alguns momentos até um único livro do Antigo Testamento, porque naquele tempo não havia o Novo. E aqui a referência é o livro de Gênesis. Quem está entendendo, diga amém. Olha, irmão, mesmo que você não plante bananeira, derrame de arraia e pula e dá glória, mesmo que nada disso aconteça, mas se você sair daqui dizendo que entendeu o que eu disse, eu vou sair daqui feliz da vida. Porque para mim o que importa não é a sua emoção, mas o que você entende. Amém? Então, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como? É sobre esse assunto que eu quero falar. Eu quero falar nesta noite sobre a doutrina da imputação. Parece que eu conheço aquele irmão. Ah, não. Quando a gente cai para a idade, a gente vai ficando assim, viu? A doutrina da imputação. Agora eu quero que a igreja inteira fala para ficar bem decorado. Nós vamos falar nesta noite sobre a doutrina da mais alto, imputação.
E aí eu vou perguntar para vocês: vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é imputar? A palavra imputar significa colocar na conta, creditar, colocar na conta. Imputar é colocar na conta alguma coisa, é colocar alguma coisa na conta de alguém. Por exemplo, aconteceu um crime em algum lugar e a polícia está investigando. E descobriram que o criminoso é o João de Sumaré. Ou o João dos Anjos, porque tem o outro lá. E aí, aquele crime é colocado na conta daquela pessoa, imputa a ele o crime. E ele tem que pagar pelo crime. Ok? Está entendendo bem isso? Então, imputação significa colocar na conta. E esse colocar na conta, agora eu quero que você atenta para esse detalhe. Esse colocar na conta tem a ver com colocar crédito ou débito. Porque eu não sei se já aconteceu com alguém aqui de ir ao banco e chega lá e descobre que o seu saldo está negativo. O que é um saldo negativo? Saldo negativo foi colocado na sua conta dívida. Você está devendo para o banco. Foi imputada dívida na sua conta. E você vai querer saber, e é óbvio que se não houve um erro, você sabe por que você está devendo para o banco. Porque você entrou num cheque especial, você gastou mais do que o crédito que você tinha, e etc. Isso se chama imputar ou imputação. E é disso que eu quero falar nesta noite, porque Paulo diz aqui o seguinte. Paulo diz no verso 3, que lemos, e isto lhe foi imputado como justiça. Paulo está dizendo que quando Deus chamou Abraão, observa bem, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus. Quando Deus chamou Abraão, quando Deus mandou Abraão sair da sua terra para uma terra ignota, para plagas longínquas, para mundos desconhecidos. Quando Deus mandou, aliás, pediu a Abraão, pediu Isaac como sacrifício a Abraão, e ele não recusou a entregá-lo. É dito que estes atos, estes procedimentos de Abraão, foi creditado na conta dele como justiça. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Não existe nessa passagem bíblica aqui, e nem
em nenhuma outra onde fala da imputação. Nada que diz respeito a obras. É esse detalhe que eu quero que você entenda. Existem dois tipos de imputação, que eu já disse e vou repetir. Uma como débito e a outra como crédito. A imputação como crédito nunca vem via obras. Ela nunca é aplicada por meio das obras. Ela nunca acontece por meio do que você faz. Ela só acontece por meio do que você crê. Ela só resulta por meio da fé. Essa imputação que vem por meio do crédito, ela só vem pela fé. Agora a imputação que causa débito, essa vem pelas obras. Ou seja, o homem não precisa fazer nada para ir para o céu, mas precisa fazer algo para ir para o inferno. Para ir para o céu eu não preciso trabalhar. Para ir para o céu eu não preciso me esforçar em trabalho, em luta. Agora para ir para o inferno eu preciso trabalhar muito. Paulo diz assim, o dom gratuito, não, o salário do pecado é, quem recebe salário é quem trabalha. Quem não trabalha não recebe salário. Salário é pagamento de quem trabalha. Quem está entendendo o que eu estou dizendo diz amém? O salário de quem vive trabalhando, servindo o diabo, servindo o pecado, é a morte. Aí Paulo vem com uma redundância dizendo, mas o dom gratuito, observa que ele, se é dom, ou seja, dom quer dizer algo dado, presente, dádiva. Uma dádiva dada de graça. O que quer dizer um dom dado gratuitamente? Algo dado sem merecimento. Se a igreja reunida é um carro zero para o pastor Fernando, não foi um dom gratuito não. Foi um dom por merecimento. Porque ele merece. Agora a salvação que Jesus deu para ele, essa foi gratuita, porque ele não merece. Amém, igreja? Então preste atenção. O primeiro detalhe é a imputação por merecimento. É a imputação, é o débito, é a imputação que debita na nossa conta prejuízos. E a imputação que resulta em crédito, ela vem por meio da fé. Eu só preciso crer, não preciso fazer mais nada, só crer. Irmãos, ofertas, dízimo, é para comprar, é para fazer isso aqui, ó, construir templos, comprar serviço de som, banco para vocês sentar, manutenção do templo, manutenção da obra de Deus, ajudar os obreiros, ajudar a obra missionária, é para essas coisas, não é para salvação. Quem pregar que isso é para ir para o céu, está mentindo, é heresia. Amém, igreja? Isso é obra. Agora, se você contribui, é óbvio, não tem dúvida, que Deus vai te dar no céu galardão. Não confunda galardão com salário. A palavra galardão quer dizer algo que é dado
graça. Se você contribui com a obra de Deus, se você é liberal para as coisas de Deus neste mundo, ajuda. Lá no céu, Paulo diz que Deus vai provar nossas obras. Se essas obras foram feitas por amor, com satisfação, com alegria, em prol do crescimento do reino, Paulo diz que você vai receber galardão. Foi imputado, não como justiça, preste atenção. Foi imputado como galardão. Cuidado, não confunda salvação com galardão. Eu sei que parece que alguns irmãos não estão entendendo, não estão nem dando glória. Mas vamos lá. No verso 5 Paulo diz: mas aquele que não pratica, olha bem, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada. Olha bem, o verso 5 do capítulo 4. Aquele que crê. Eu estou em Romanos. Eu estou no capítulo 4, verso 5. Aquele que crê. Aliás, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio. Praticar o quê? Aquele que não pratica obras. Esse negócio, irmão, de subir escada de joelho, de alto sacrifício, de ficar andando com cruz nas costas, isso aí não salva ninguém não, gente. Isso aí se chama obra. Isso aí é uma maneira de querer comprar o reino de Deus por meio do seu alto sacrifício pessoal. Eu quero dizer para vocês que os seres humanos têm duas dívidas impagáveis. Sabe o que é uma dívida impagável? É uma dívida que não pode ser paga. A primeira é o pecado herdado de Adão e Eva. O homem já nasce com a natureza caída, alienado ao pecado. Já nasce escravo do pecado. Ele já nasce, olha irmão, o filho do escravo não nasce livre. O filho do escravo nasce escravo. Então observa, o homem já nasce pecador, já nasce alienado ao pecado, impossibilidade de ser livre. Esse é o primeiro elemento. Eu disse que tem dois. O segundo elemento é que nós, além de herdar a natureza pecaminosa de Adão, nós também cometemos pecado. A gente, em vez de eliminar essa dívida, a gente faz e acumular mais débito ainda. Então temos duas imputações. A primeira da herança pecaminosa que veio lá de trás, e a segunda dos pecados que cometemos hoje. E como é que estamos? Impossibilitados de ser livres. Escravo, miserável, sentenciado à morte. Morte para perdição eterna. É assim que o homem natural se encontra. Agora, quando o evangelho é pregado,
como eu estou fazendo hoje aqui, e como o pastor faz nos cultos ordinários, e você decide, e você acredita, e diz assim: eu quero sair dessa situação de penúria, eu quero me libertar desta sentença miserável, eu quero me livrar deste futuro, eu quero me livrar deste futuro dramático, eu quero mudar o meu destino. Quando isso acontece não por obra, mas por fé. Você acreditou na mensagem, você acreditou no que foi dito. E Paulo diz assim no verso 5: mas aquele que não pratica a obra, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Olha para mim, vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sei que acontece com alguns de vocês, porque já aconteceu várias vezes comigo. Eu sei que a gente às vezes comete coisas que a consciência da gente fica nos machucando. Principalmente quando o seu grau de moral e ética é bastante elevado. Você vai dormir pensando naquilo. É uma voz que diga que você cometeu um erro, aquilo te perturba, aquilo te machuca por dentro, aquilo diga para você que você é culpado, você é culpada, você tem uma dívida horrível com a sociedade ou com alguma pessoa. O que você fez não tem perdão. O que você fez é demais. Foi uma covardia muito grande. Isso já aconteceu na minha vida. Aquilo é terrível. E aquilo te machuca. E na maioria das vezes é a voz do diabo no seu ouvido, dizendo para você não tem mais jeito, para você já era, você está acabado. O diabo gosta de trabalhar na consciência do homem em dois aspectos. No primeiro momento, ele chega dizendo que você é o bambambam, você é importante, você é grande, você é insuperável. E aí você se eleva, você se orgulha, você se exalta pensando que é verdade. Depois ele vai e puxa teu tapete, você cai. E ele diga para você: olha aí, seu besta. Você pensava que era isso, pensando, tu não é nada, tu é um infeliz, tu é um caído, tu é um miserável, tu é um derrotado, tu é um fracassado. É dito que Martinho Lutero contraiu uma doença muito grave. E no seu leito de morte, o diabo apareceu para ele com uma lista enorme dos seus pecados. Caiu. E diz para ele: está aqui, Lutero, a sua lista de pecado. Você, obrigado, querido, você que vive falando aí que é salvo, mentira. Tu fez isso. Fez ou não fez, Lutero? Seja homem e confessa. Lutero disse: realmente, Satanás, tudo que você escreveu aí nessa lista, eu fiz mesmo de errado. Você só esqueceu de escrever lá embaixo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então eu quero dizer a vocês, com muita simplicidade, você só precisa
crê nas promessas de Deus reveladas nas Escrituras Sagradas. Deus lhe prometeu salvar você, não só dos seus pecados passados, mas também dos seus pecados presentes. E Deus prometeu salvar você até da presença do pecado no futuro, quando o pecado não vai mais te assediar. Aleluia! Esta é minha grande alegria, é minha grande felicidade. Quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, morrendo por nós. Via de regra, é só isso que normalmente se prega, que Ele morreu por nós e nos salvou. Mas é muito mais do que isso. Isso é apenas um alicerce. Este eu diria apenas um princípio. Quando Cristo estava lá na cruz morrendo por nós, Ele estava pagando aquele débito miserável que estava na nossa conta. Aquele débito que estava na nossa conta. Aquele débito que foi imputado na minha e na tua conta, que nenhum de nós podíamos pagar. A imputação daquele débito, não só que você herdou de Adão, mas de tudo quanto você fez neste mundo. Lá na cruz Jesus estava pagando. Lá na cruz Ele estava dizendo: estou pagando débito. Estou pagando débito. Ele não deve nada mais, Satanás. Não deve mais nada, Satanás. Está livre do inferno. Está livre das tuas garras. Está livre do teu poder. Porque ele não tem mais débito. Essa é ali o livramento da imputação do pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, irmãos, eu quero ler aqui, o tempo está adiantado, eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 5, tem muita coisa em Romanos aqui. Mas eu vou pular, vou dar um salto na frente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, diz assim: e tudo isto provém de Deus. Aqui é óbvio que eu não vou entrar nesse assunto, porque é um outro assunto muito extenso, porque aqui é a doutrina da reconciliação, chamada no Antigo Testamento de propiciação. Aí Paulo diz assim, o verso 18: e tudo isto provém de Deus. Ei, olha para mim, não vem nada de você, é só de Deus. Não, isso não provém, tudo isso que eu disse não provém de você, não. É de Deus. Paulo diz, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Não fui eu que me reconciliei com Deus. Se dependesse de mim, eu ia viver a vida inteira inimigo de Deus. Mas Deus, vendo que nós tratava Ele como inimigo, como adversário, Ele enviou Jesus Cristo para reatar
a nossa amizade com o Pai. Aleluia! Jesus, irmãos, ele pegou duas partes inimigas. Jesus pega a humanidade que é inimiga de Deus, e pega Deus triste com a humanidade, é o que está lá na parábola do filho pródigo, e reconcilia os dois. Meu Pai, eu estou aqui pagando o débito deles, meu Pai, para que o Senhor possa reatar a sua amizade com ele, para que eles possam lhe ter como amigo novamente. Mas você até agora vai falar, então é Jesus quem faz tudo? É nada. Aí tem a doutrina da Trindade, né? Que é a coisa linda. Paulo é muito sábio. No verso 19 ele diz, isto é, Deus estava aonde, irmãos? Em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. Paulo está dizendo, se Jesus sofreu na cruz, Deus também sofreu. Por quê? Porque Deus estava nele. Paulo diga aqui que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Lá na cruz Deus estava em Jesus Cristo, chamando você de volta, chamando eu de volta, chamando nós de volta. Aí você diga assim, mas como eu posso ir, Senhor? Se a minha dívida é tão grande, se o meu débito é tão grande, eu não tenho condições. E ele diz bem assim, eu não vou lhe imputar os seus pecados, porque o meu filho está pagando todo o débito. Glória a Deus. Você achou que é muito? Você achou que é muito? Se você achou que é muito, tem mais coisa boa. Deus resolveu dar mais. Olha aqui o versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Paulo está dizendo assim para os ministros, vocês são embaixadores. Embaixador quer dizer representante. Vocês são representante. O novo governo agora está formando o seu ministério. E o povo fica numa expectativa acerca dos ministros. Eu quero dizer a vocês que o ministério de vocês excede infinitamente a grandeza, a honra e ao prestígio desses ministros do governo que está aí. Por isso, valorize esse negócio. Zela por isso. Você é ministro. Você é embaixador. Vocês, eu quero que a igreja, porque a igreja também faz parte. Eu quero que vocês entendam isso. É escola bíblica. Toda vez que vocês pregar o evangelho, é como se Jesus Cristo estivesse morrendo. É isso que Paulo quer dizer. Toda
Toda vez que você prega o evangelho para alguém, equivale ao momento em que Cristo está morrendo. Cada pregação é o anúncio da morte de Cristo no nosso lugar. O pecador, ele tem que ver Cristo morrendo para pagar a dívida dele. Se ele não vê aquilo e se ele não sentir aquele impacto, ele não se converte. Ele tem que ver. Então vocês são embaixadores. É vocês que têm que estar em praças, em ruas, em templos, em lugares públicos, privados, como embaixador dele, anunciando para o mundo o que ele fez na cruz do Calvário. Tem mais coisa boa? Tem. Paulo finaliza no verso 21. Aquele que não conheceu o pecado. Quem é que não conheceu o pecado? Jesus. O fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você sabe, você tem ideia da grandeza disso que nós acabamos de ler? Irmãos, a justiça, a santidade de Jesus aqui neste mundo não serviu só para ele. Esse assunto muita gente não entende. Tem gente que pensa que a santidade que Jesus viveu nesse mundo só serviu para ele. Atenta para este detalhe: a santidade e a justiça de Cristo vivida neste mundo serviu para ele e para nós. Paulo está falando aqui neste versículo. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que, em última análise, lá na cruz do Calvário, os nossos pecados, depois de serem pagos, não são mais imputados. A dívida foi paga. Aí você levanta a mão e dá um glória de alegria. Aí Paulo vai dizer para vocês, mas tem mais. A justiça de Cristo lhe foi imputada. Aleluia! Irmãos, a tua justiça, a justiça que te leva para o céu não é sua. Se eu fosse depender de ser salvo, se eu fosse depender de entrar no céu por causa da minha justiça, eu iria direto para o inferno sem escala. Mas o que aconteceu? Lá na cruz, Jesus pagou a dívida. Quanto é que ele deve aí, papai celestial? É uma dívida, meu filho, que é impagável. Pois vou pagar. Está paga. Agora, pai, tem alguma dívida? Não. Então não imputa Satanás mais a ele esse pecado, porque o pai também não imputa a ele. Mas pai, como se não bastasse, papai, eu quero depositar na conta dele, eu quero imputar na conta dele, eu quero colocar na conta dele um crédito maior do que a dívida que ele tinha antes. Esse crédito, meu pai, é todas as riquezas, todos os tesouros que eu tenho. Está lá na parábola do filho pródigo. Meu filho, tu tem tudo, meu filho. O rapaz reclamava. Rapaz achava que não tinha nada e era dono de tudo. Eu quero dizer para você que você é multimilionária. Você é dona de apartamentos, mansões nas glórias celestial. Você vai pisar em rua de ouro, calçada de cristal. Você vai morar numa cidade resplandecente. Você aqui é apenas um peregrino. Você está passando aqui apenas por alguns dias. Sua dívida foi paga
paga, tu não deve nada mais para ninguém, e Deus colocou na sua conta todas as riquezas morais e espirituais de Jesus Cristo. Deus pôs na tua conta tudo aquilo que Jesus tem. É por isso que Paulo diga que somos herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, por me ouvir com atenção este pequeno resumo sobre a doutrina da imputação. Meus queridos e amados, por onde eu ando, eu levo meus livrinhos. Eu sou dirigente de uma escola teológica lá em São Paulo. E eu amo muito os estudos bíblicos. Eu amo muito, e eu tenho cerca de uns 30 livros escritos. Livros, entre livros de teologia e livros devocionais. E eu trouxe aqui poucos, porque não dá para carregar muito. E eu fiz aqui um kitzinho de 3 livros importantes. Como é a escola bíblica, eu trouxe um livro de homilética. O tema é homilética fácil. Porque, irmãos, uma coisa que eu percebi que os meus alunos, eles têm muita dificuldade para entender homilética. E não é complicado, por isso eu escrevi homilética fácil. E o outro aqui do meio é o plano da salvação e os seus aspectos. Esse assunto está inserido. E esse aqui é um dos livros mais primorosos. Métodos para estudo da Bíblia. Tem gente, depois de encontrar tanta gente desiludida com estudar a Bíblia, eu decidi escrever esse livro. É um livro teológico. Por quê? Ele ensina você a estudar a Bíblia sozinho, sem ter que depender da influência de outra pessoa. Então eu uso aqui vários métodos com exemplo, para você saber estudar a Bíblia sozinho, sem depender da influência de outras pessoas. Isso aqui é um livro didático da nossa escola teológica, chamado Liderança Cristã, voltado mais para líderes. Esses livros estão ali com um dos nossos irmãos, e eu já vou para lá, porque eu tenho que estar lá, né? Dando autógrafo, porque é o seguinte, o preço é 25 na livraria, mas eu decidi fazer um kit e levar para as igrejas os 3 por 50, e o autógrafo é de graça, viu, pastor Fernando? Pode anunciar, gratuito. Queridos e amados, santos filhos de Deus, amanhã estaremos juntos novamente, cooperando convosco no ministério da palavra de Deus.